Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 19 de janeiro. Tô aqui novamente para a gente poder trocar uma ideia sobre as últimas novidades do Glorioso, como por exemplo, o destino traçado de Vítor Cuesta. O zagueiro argentino-brasileiro não defende mais as nossas cores, mas vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Quero comentar com você também o caso Manafá. Afinal de contas, Manafato ou Manafake? Um outro destaque que quero fazer nesse vídeo é a situação do Diego Hernandes. Sábado vai ser titular? Vamos conversar sobre tudo isso, Fogão. Só que antes, te peço por gentileza para deixar seu like, para se inscrever aqui no canal, para dessa maneira nos ajudar a alcançar as nossas metas, nossos objetivos. Agora vamos em busca dos 39 mil inscritos, ultrapassamos já a barreira dos 38.100. Vamos caminhando nessa direção. Aproveito o começo desse vídeo para te fazer o convite para participar da resenha da hora do almoço, ali por volta de 1h05 da tarde, e também ficar atento ao Radar Alvinegro, segunda edição, às 18 horas dessa sexta-feira. Beleza? Dito isso, Fogão, passados os recadinhos iniciais, vamos em frente. Vamos começar falando aqui a respeito do caso do Manafá. É tudo muito esquisito. A gente tem que começar falando isso. Sai a informação lá na Espanha de que o diretor esportivo do Granada não está sabendo de nada. Achou muito estranho o anúncio que foi feito aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, o Mazuco havia dito na coletiva de apresentação da Alexander Barbosa que o Manafá chegaria a partir de quinta-feira. A quinta-feira passou, já estamos na sexta. Madrugada de quinta para sexta, mas nada foi dito. É tudo muito esquisito. Dá para cravar que o Botafogo está errado nessa história? Ainda não dá para cravar. Por quê? Porque nós não temos todos os elementos para poder chegar aqui de forma contundente falar: o Mazuco está de sacanagem. Como é que o Mazuco me anuncia um jogador que ainda não está com as documentações assinadas? Não digo nem o contrato, porque ele viria ao Brasil para fazer exame médico e aí sim assinar o contrato. Num caso parecido do que ocorreu com o goleiro John. O Santos anunciou a venda, mas o atleta ainda teria que passar pelos exames para aí sim assinar contrato com a gente. Então, nesse caso, não dá para chegar e falar que o Mazuco se precipitou, que o Botafogo nesse quesito errou, anunciando um atleta sem ter nada assinado. Eu custo a acreditar que os caras dariam esse mole. Nenhum tipo de minuta ali já acertada e tal. Custa acreditar. Ao mesmo tempo, a gente tem que destacar que pode ter acontecido um equívoco também por parte do próprio atleta. O Ricardo ontem aqui na nossa resenha lembrou do caso do Thiago Neves, que tinha acertado ali um contrato com o Palmeiras e tal, mas na real ele não podia ter feito aquilo. E aí o negócio foi todo desfeito e tudo mais. Acontece, não é comum, mas temos um caso aqui no próprio futebol brasileiro, alguns anos atrás. O fato é, a situação tá estranha. O Botafogo anuncia o atleta, mas a gente não sabe efetivamente o horário de chegada, não sabe efetivamente o dia que ele vai chegar. E aí, o Botafogo vai se pronunciar? Eu só digo uma coisa para vocês. Espero que o Botafogo não seja o errado nessa história, porque vai ser ridículo o papelão, vai ser notícia sendo repercutida para tudo quanto é lado, e depois de 2023, o que a gente não precisa num começo de temporada é mais um motivo para rival ficar tirando sarro com a nossa cara. Vamos falar a verdade. Mas teremos que aguardar para não fazer um julgamento precipitado. É preciso aguardar de fato o desenrolar dos fatos para que a gente possa chegar aqui e emitir uma opinião fechada, concreta sobre o ocorrido. Tenham certeza, se o Botafogo errou nessa história e o negócio não vai acontecer por conta disso, a gente vai fazer as nossas críticas, porque não tem como você ignorar algo desse tipo. Essa é a grande verdade. Agora, falando a respeito de um outro negócio, Vítor Cuesta, estava na cara, óbvio, que o atleta não permaneceria no Botafogo para essa temporada.
O Botafogo traz o Alexander Barbosa, faz esse movimento para poder repor a saída do Cuesta. E o Cuesta, então, passou a treinar em separado. Até pensei que em dado momento você poderia ter, de repente, esse cenário sendo revertido, já que Marçal e Marlon Freitas estão aí, já jogaram, inclusive, na estreia do Carioca. Mas o desejo de ambas as partes realmente era a saída, romper o contrato e vida que segue. O Fluminense, ontem, até chegou a aparecer no noticiário como uma equipe que poderia tentar a contratação do Vitor Cuesta. Mas, no fim das contas, segundo o GE, o atleta realmente vai para a equipe do Bahia. Era um desejo do empresário e possivelmente o próprio zagueiro via com bons olhos. Muitos até se questionaram, como é que pode? O cara, em vez de ir para Miami, jogar nos Estados Unidos, ao lado do Messi, Suárez, prefere continuar no Brasil? Contextos e contextos. No caso do Cuesta, vocês vão lembrar que a esposa dele estava grávida, não sei se já deu à luz, sinceramente não sei. Só que o zagueiro que tirou a cidadania brasileira, ele já está muito adaptado a morar aqui no Brasil. Morou em Porto Alegre, morou agora no Rio de Janeiro durante 2 anos praticamente, agora vai morar em Salvador. Já é um cara que está mais do que ambientado aqui no futebol brasileiro. E com a bebê a caminho, faz sentido que ele não busque uma mudança tão drástica assim, indo para um outro país e tudo mais. O GE não chegou a passar a informação do valor da negociação. Esse foi um ponto que me chamou a atenção, porque as informações que circularam davam conta de que o Botafogo topava vender para o Bahia. No primeiro momento não queria, porque vai reforçar uma equipe que está investindo, que vai chegar no Campeonato Brasileiro para buscar posições mais acima na tabela. Essa é a grande verdade. O Bahia realmente tem tudo para fazer um Campeonato Brasileiro nessa temporada bem competitivo pelos atletas que está contratando. Mesmo o Cuesta, que é bom zagueiro, mas caiu em desgraça aqui no Botafogo, todo mundo sabe. O Botafogo não queria reforçar o Bahia, mas dadas as circunstâncias, o que foi falado é que toparia negociar desde que recebesse $500 mil, que foi o valor à época quando contratou o Cuesta junto ao Internacional. O Botafogo chegou a pagar $500 mil, que tinha sido a proposta do Bahia para a equipe gaúcha. O Botafogo teve que chegar e igualar ali a oferta para ficar com o zagueiro e estabelecer com ele um contrato até o fim de 2024. Enfim, ponto final, fim da linha. A história entre Botafogo e Vitor Cuesta chega ao fim. De uma maneira muito diferente do que a gente poderia imaginar. A gente adorava ver o Cuesta jogar ali final de 2022, primeiro turno de 2023, todo mundo elogiando. Mas o fim de 2023 deixou uma marca muito forte. E um dos jogadores que pegou essa imagem, agarrou, grudou essa imagem, foi o Cuesta. Todo mundo sabe que Marçal, Marlon Freitas também vem logo atrás, né, nessa fila. Para muitos torcedores, inclusive Eduardo e Tiquinho entram nesse barco também. Mas esses 4, pelo menos por enquanto, permanecem. E, sinceramente, até seguindo aquilo que eu já falei aqui no canal, o Marçal e o Marlon serem negociados, desde que o Botafogo trouxesse novas peças, eu super entenderia. Mas o Eduardo e o Tiquinho, eu realmente acredito que eles têm que permanecer. O Eduardo teve 19 participações diretas em gols na última temporada. O Tiquinho, 36. Eles responderam por boa parte dos gols do Botafogo em 2023. Se a gente fizer as movimentações certas no mercado, podemos extrair ainda mais desses atletas. E que eles consigam recuperar confiança. O Carioca está aí para isso. Por falar em Campeonato Carioca, vamos para o nosso próximo tópico, Diego Hernandes. O Eduardo, você sabe, na estreia contra o Madureira, jogou os 90 minutos. Dificilmente, portanto, vai começar jogando no sábado. Porque é começo de temporada, você tem que ter um cuidado ali por conta do desgaste inicial. Os atletas ainda estão voltando ao melhor ritmo, estão treinando. Então existe todo um cuidado especial nesse começo para que ninguém se machuque. Ainda mais falando do Eduardo. Ele estava machucado na última pré-temporada, tinha tido uma lesão grave em 2022, você lembra? E não teve a pré-temporada. Então a gente precisa que o Eduardo nessa pré-temporada ele esteja o tempo inteiro ali disponível.
E isso faz aumentar a chance do Diego Hernandes entrar na equipe contra o Bangu, começando o jogo, flutuando ali na frente da grande área, por trás do centroavante, justamente porque no time do Botafogo, pelo menos a priori, ele é o reserva imediato do Eduardo. A menos que o Thiago Nunes decida utilizar, por exemplo, o Raí. Ou mesmo o Savarino. Eu não acredito que o Savarino vai jogar já nesse sábado. Ele chegou agora, se apresentou ali junto aos companheiros, conheceu o grupo de trabalho, começou a fazer as primeiras movimentações. Não creio de verdade que a gente veja o Savarino assim logo agora, no sábado, sabe? Porque o Savarino poderia fazer essa função, todo mundo sabe disso. Ele estava fazendo isso, inclusive, lá nos Estados Unidos. Mas eu estou muito curioso para ver o Diego Hernandes, cara. Aquela canhotinha dele já mostrou que tem qualidade. Não é à toa que ele foi convocado para o lugar do Arrascaeta. Quando a Arrascaeta não pôde ir para a seleção uruguaia, quem foi convocado para ocupar essa vaga? O Diego Hernandes. Que na temporada de 2023, pelo Montevideo Wanderers, lembrando, o Diego Hernandes chegou no meio do ano para o Botafogo, em 2023. A gente acertou a compra dele antes, mas ele só chegou na janela do meio do ano. Olha os números do Diego Hernandes com a camisa do Montevideo Wanderers. 13 jogos, todos começando como titular. Jogou em média 87 minutos. Marcou 5 gols e deu 3 assistências. 5 gols e deu 3 assistências. Ou seja, ele teve 8 participações diretas em gols em 13 jogos pelo Montevideo Wanderers. Que chegou até a flertar com a possibilidade de briga pelo título, mas no fim acabou que não aconteceu. Ele também deu 1.5 de passe-chave por jogo, aquele passe que pode gerar uma situação de perigo. Ou seja, se você fizer uma conta rápida aqui, a gente está falando de 1.5 passe-chave por jogo, então você teve 13 partidas, vezes 1,5, a gente está falando aqui de 19,5 em termos de passes que poderiam ter gerado perigo, uma chance de gol, alguma coisa assim. Aquele passe que realmente foi diferente para criar uma situação. São números interessantes, cara. E quando o Diego Hernandes foi chamado à ação no Botafogo para jogar, seja pela esquerda, seja pela direita, quando com a posse da bola, ele demonstrou potencial. Espero de verdade que o garoto arrebente aí, tendo a oportunidade, não de cara de repente, mas ganhando as chances, ganhando mais minutos, porque isso vai fazer uma baita diferença. A gente não pode ignorar o fato de que o Botafogo pagou uma bela grana no Hernandes. Então a gente espera que ele possa se desenvolver para nos dar retorno técnico e financeiro. Tu tá curioso também, ô Fogão, em relação ao Diego Hernandes? De ver o atleta jogar mais tempo ali, de repente seus 70 minutos? Você tem essa curiosidade? Confesso que alimenta uma expectativa. Quero saber sua opinião sobre isso. Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante aqui no canal, você sabe disso. E na hora do almoço, volte aqui no Fala Fogão para participar da resenha. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.